O Galípolo está fazendo um trabalho bom, na sua opinião, ou está simplesmente continuando o que o Roberto Campos Neto fez? Não, absolutamente. Veja, o Galípolo herdou um abacaxi, né? Herdou uma situação complicada, porque o Roberto Campos tratou de deixar uma crise, ele criou uma crise cambial, né? Uma crise cambial artificial. Ele criou essa crise cambial. Essa crise cambial desequilibrou todas as contas, né? Então, o que ele fez? Ele começou em abril de 2024, quando eles viram que a economia estava indo bem de novo, né? E que o governo Lula ia se fortalecer, o Roberto Campos saiu dizendo que nós tínhamos uma dívida pública insustentável, que desequilibrada, que o governo estava gastando muito, que a tendência era que nós teríamos aumento da inflação, sendo que a inflação estava diminuindo. Nós diminuímos a inflação, né? A inflação em 2021, não sei se vocês lembram, era 10%, em 22 foi 5,8%, e em 23 foi 4,6%. Quer dizer, o governo Lula estava diminuindo a inflação, apesar de ter aumentado aportes para os programas sociais e tudo mais, né? Então, mas ele movimentou o mercado e ele deixou, digamos, uma expectativa negativa e deixou claro que o Banco Central não ia fazer intervenções no câmbio, né? Nesse período que aconteceu também que a moeda americana ela também se valorizou um pouco em função dos juros altos americanos, né, de problemas externos. Então, houve uma valorização do dólar no mundo todo, mas aqui no Brasil foi o dobro do que no mundo todo. Quer dizer, em 2024, nós tivemos uma desvalorização do real de 28%. Uhum. E poderia ter sido de, sei lá, metade disso, 11, 10, 12%. Mas isso foi capitaneado pelo Banco Central. O Banco Central poderia ter interferido para diminuir essa desvalorização do real, fazendo swap cambial, não sei, isso aí significa que o mercado está comprando dólar e o Banco Central entra vendendo dólar, então ele não deixa o dólar se valorizar. Ele não fez isso, ele avisou que ele não ia fazer, e aí nós tivemos uma desvalorização do real, o real se desvalorizou 28%. Isso se uniu a outros fatores do mercado internacional, que é o aumento do preço das commodities, né? As commodities que o Brasil exporta, o preço delas é determinado em dólar no mercado internacional. O mercado está bom, está vendendo bem, o preço delas em dólar sobe, né? Então, sobe aqui dentro. Agora, como sobe em dólar e nós desvalorizamos o real, nós não, né, o Roberto Campos, aí você tem uma pressão inflacionária forte no Brasil. Aí ele falou, olha, tá vendo? Temos uma pressão inflacionária forte, o câmbio o dólar foi a 6,20 em 2024, no final, ela começou a 4,9. Quer dizer, veja, 4,9, eles conseguiram jogar tudo isto, né? E aí ele falou, olha, então a inflação está subindo e nós vamos fazer um programa de aumento da taxa de juros, que é mortal para o país. Então, ele criou a expectativa do mercado, e aí, é claro, o mercado se move de acordo com essas orientações. O mercado falou, olha, vamos ganhar dinheiro apostando no dólar. Então, você ficar comprado em dólar no mercado futuro significa você ganhar dinheiro, porque o dólar vai se valorizar, né? E aí, todo mundo ganhando, então o mercado todo fica apostando na valorização do dólar e o Banco Central ficou inerte. Então, nós recebemos essa herança nos 2 primeiros anos, né? Um câmbio super, a inflação pressionando e o governo e o Banco Central aumentando os juros, porque, bom, quando a inflação sobe, né, ele consegue digamos, um consenso, ele une o mercado nessa direção. E o mercado brasileiro gosta. A Faria Lima adora juros altos, né? Uhum.
adora juros altos, né? Nós temos o serviço da dívida brasileiro, né, o pagamento de juros pela dívida brasileira que o governo faz, está em 1 trilhão por ano, 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Isso tudo é a rentabilidade dos rentistas, né? Dos bancos e tudo mais, dos fundos que ganham tudo isso. Então, essa foi a herança que foi deixada para o Galípolo. O Galípolo é um sujeito inteligente, capacitado. Ele, inclusive, escreveu livros junto com o Beluso. São todos livros muito bons, livros não tem nada de... São todos bem heterodoxos, tá certo? Ele participou, ele teve uma vivência no mercado financeiro, mas pegou esse abacaxi, ele pegou já com essa taxa de juros tendo que subir. Então, ele escolheu, digamos, o problema principal a ser resolvido. Qual é o problema principal? Bom, nós temos vários problemas, mas o problema maior, a meu ver, é o câmbio, porque o câmbio ele provoca um juro mais alto, o juro mais alto vai provocar um desaquecimento da economia, vai provocar um aumento da dívida pública. Então, você tem que desmontar essa armadilha. Então, o Galípolo está desmontando essa armadilha. E, para desmontar essa armadilha, precisa, primeira coisa, prioridade, baixar. Tem uma outra atitude do Banco Central. O Banco Central voltou a dizer que faz intervenção no câmbio, que faz swap. Então, já mudou e o mercado sabe. Aí ele puxou a taxa de juros para cima, não porque essa taxa de juros combata essa inflação, porque a inflação de alimentos não tem nada a ver com juros, né? Os preços dos alimentos, como eu disse, são definidos em dólar. Você pode jogar a taxa de juros para 30% ao ano e você não vai baixar essa inflação. Agora, como é que você baixa essa inflação? Valorizando o real, desvalorizando o dólar e valorizando o real. Isso está sendo feito, né? Eu não vi hoje quanto é que está a cotação, mas ontem estava o dólar 5,66, 5,67. Isso. E, segundo, aí o que acontece? Como o mercado vê que a tendência do dólar é se desvalorizar aqui, e claro que o Trump ajudou também a desvalorizar o dólar lá fora também, né? Com as barbaridades que ele fez, né? Então, começa a ter uma tendência, porque é uma questão meio técnica, mas o que define preço do câmbio é mercado futuro. É complexo de dizer, mas é no mercado futuro que tem apostas. Então, por exemplo, no ápice da valorização do dólar, você tinha 80 bilhões de dólares apostados aqui na Bolsa brasileira contra o real, quer dizer, comprados em dólar. 80 bilhões de dólares comprados em dólar. Hoje já mudou essa situação, baixou para 35, 40 e já tem várias posições vendidas em dólar que fazem com que o dólar se desvalorize. Então, o mercado todo ele muda a sintonia e entra nessa sintonia. Então, a meu ver, esse câmbio vai chegar num patamar abaixo de 5,5. E, dessa maneira, ele vai já produzir uma desinflação na economia brasileira. Havendo a desinflação na economia, você não precisa mais desse juro alto. Esse juro alto, nesse momento, está sendo para atrair capital, atrair dólares no mercado aqui, para baixar o câmbio, percebe? Não é fácil essa coisa, porque você diz, puxa vida, mas esse juro é altíssimo, o juro de 14,75 é um juro altíssimo, juro real de 10%. Ninguém tem. Um país forte como o Brasil não precisaria ter isso aí, mas nesse momento ele precisa ter. E o que acontece? Você vê que o discurso que ele faz, que nos incomoda a todos, também, é um discurso que dá uma tranquilidade para o pessoal trazer dólar para cá. Eles vão dizer, olha, o câmbio já está equacionado, né? Porque o sujeito não vinha investir no Brasil quando o real estava se desvalorizando, porque ele perdia dinheiro. Mesmo que a taxa de juros fosse alta, ele vinha aqui e perdia dinheiro, né?
Quando ele entra, ele compra real, e se o real desvaloriza, quando ele vai sair, ele perdeu dinheiro. Agora que o real está se valorizando, aí ele ganha dinheiro. Então, você vê o mercado se movendo, dizendo, não, eu acredito que o real vai se valorizar. E ele vai ajudar o real a se valorizar. Quando o Galípolo fala, olha, nós vamos manter a taxa de juros alta por algum tempo, ele está desarmando a possibilidade de dar mais um aumento no próximo mês. Porque na próxima reunião do Copom. Porque o Copom, ele teria a expectativa de uma parte do mercado que poderia haver mais um aumento de juros. Ele está neutralizando isso. O pessoal não percebe. Né? Ele está dizendo, não, nós vamos continuar. Então o pessoal fala, bom, ele vai continuar. Então não precisa desse aumento. Senão, poderia ter mais um aumento, um último aumento. Ele está neutralizando isso. Né? Então, veja, ele está fazendo essa política. É antipático e tudo mais, mas está dando resultado. É assim, né? Não sei, acho que antigamente tinha um livrinho do Mao Tse-tung, os ensinamentos do Mao Tse-tung. O livro Tinha vermelho. a contradição principal e não sei se alguém leu isso, lembra? Qual é a contradição principal, quais são as contradições acessórias? Aí você vai na contradição principal. A nossa contradição principal hoje é um câmbio elevado. Para você recuperar o controle, né, dessa situação monetária, tem que passar por isso. Então, veja, este ano eu acredito que o câmbio, que a taxa de juros não vai ser de 5,5, 5,6, como o mercado está achando. O próprio mercado já tá dizendo que vai ser menor. Eu acredito que vai ser em torno de 5%, né? Que não é alta. A inflação de 5% no Brasil não é alta. É uma inflação, se você olhar os últimos 30 anos de inflação, nós tivemos inflação de 5, 5,5%. Ela é razoável para o Brasil, né? Uma inflação nesse patamar. Nós vamos ter uma inflação diminuindo, né? E aí o Banco Central, em algum momento, vai começar a baixar, vai entrar num ciclo de redução da taxa de juros.